Vou compartilhar vocês. E se tiver qualquer trava aí, qualquer travamento, vocês me avisam, tá? Por favor. Bom, aula passada a gente viu teorias de falhas estáticas, tá? Trabalhamos principalmente a teoria da tensão de cisalhamento máximo, né? Para materiais, então a gente tem teorias diferentes, para materiais dúcteis, né, e para materiais frágeis. Na verdade, a gente tem uma série de teorias, né, várias teorias. Existem mais teorias do que essas 6 aqui que eu estou apresentando, né? Porém, essas são as mais difundidas, as mais utilizadas, né? Vou pegar um laser aqui, tá? Essas 3 normalmente para materiais dúcteis, né? E essas 3 para materiais frágeis, né? E o que significa um material? Qual é a diferença do material dúctil para um material frágil? Materiais dúcteis são materiais que têm tem deformação, são capazes de se deformar plasticamente, né? Depois que extrapolam o limite de escoamento, né? Passam da zona de proporcionalidade ali, do limite elástico também, né? Pode-se dizer assim. Eles se deformam plasticamente, né? Eles têm uma grande deformação plástica, né? Consegue se deformar bastante antes de romper, né? Os materiais frágeis, não. Passou do limite de escoamento, eles já rompem em seguida, né? Então, um comportamento diferente, né? Vamos ver aqui. Aí existe uma faixa de deformação, né? Que é considerado material dúctil até acima de 0,05 de deformação é material dúctil, abaixo disso é material frágil, mas isso aí também não importa muito. Então, trabalhamos as teorias de falhas estáticas, né? E aí a gente trabalhou principalmente com essa teoria primeira aqui, a tensão de cisalhamento máxima, né? Que a falha estática acontece justamente quando a tensão de cisalhamento devido à tensão de escoamento devido ao cisalhamento, né, o SSY, né, shear yield, né, SY é shear yield, stress shear yield, ela, na verdade, tu supera esse limite, o limite de escoamento devido ao cisalhamento, né, que ele é basicamente metade do limite de escoamento à tração, né, ao ensaio de tração normal. Então a gente vai pegar o limite de escoamento do ensaio à tração, né, e vai multiplicar por 0,5, nós vamos ter o escoamento devido ao cisalhamento, né, o limite. Né. Não é aqui, né? Então a gente vai determinar que aí ainda tem uma questão de segurança, né? Ainda para materiais frágeis, né? A gente acha a tensão normal, né? A tensão normal principal, né? Tem que ser maior ou igual para haver a ruptura, ela tem que ser maior ou igual ao limite de ruptura. Né? E claro, a gente trabalha também com uma região de segurança, né? A gente tem um fator de segurança N aqui. Pode ser N, às vezes aparece como FS, né? Fator de segurança. Tá? Então, a nossa tensão de cisalhamento máxima, né? A nossa tensão de trabalho, aquela que a gente vai encontrar lá como tensão lá no círculo de Mohr, ela tem que ser menor que o escoamento ao cisalhamento dividido por um fator de segurança. Né? Ou se a gente quiser saber a segurança, a gente já tem uma peça, né? A gente já tem a peça, já está dimensionada a peça, a gente quer saber a segurança dela, né? Então a gente pega o limite, faz um jogo de equações aqui, né? Pega o limite esse limite de escoamento ao cisalhamento e divide pela tensão que tu encontrou, né? Tu vai ter a segurança. Se ela for acima de 1, ela está dentro de uma segurança. Se ela for abaixo de 1, ela vai romper. Né? Vai romper porque, claro, o denominador vai ser maior do que o numerador, né? Menor do que 1, né? Para um número menor do que 1. Então quer dizer que as nossas tensões de cisalhamento estão sendo superiores às nossas tensões limites, né?
do material. Bom, essas são cargas estáticas, mas a grande maioria dos problemas de projetos, elas são dinâmicas, né? Elas envolvem cargas que flutuam no tempo, né? Elas se alternam no tempo. E esse estudo que a gente trabalha com cargas dinâmicas, ele se chama fadiga, né? Teorias de falha por fadiga. Existem outras teorias também, que são as mecânicas a teoria da mecânica da fratura, que ela trabalha com acompanhamento bom, eu vou falar dela mais à frente, porque a gente precisa de alguns conceitos. Mas, bom, vamos falar então de fadiga, que é uma teoria de falha, né? Que prevê solicitações dinâmicas, né? Carregamentos dinâmicos. Até lá, em 1850, por aí, até essa data, 1800, os caras projetavam máquinas ou componentes de máquinas a partir de solicitações estáticas. Então, não existia esse estudo de fadiga ainda. Ele foi começar a aparecer lá na Revolução Industrial, quando no advento da máquina a vapor, que os carregamentos começaram a ser maiores e também mais rápidos, né? Então, começou a aparecer falhas, né, em componentes, principalmente em trens, máquinas locomotivas, né? Começou a aparecer falhas em componentes, né, de solicitação dinâmica. E eles não estavam... E aí começou uma série de investigações sobre cargas dinâmicas, né? Isso também não está bem esclarecido até hoje, assim, né? O pessoal estuda bastante isso. Mas existem aí teorias que a gente pode se apoiar, tá? Então, eles lá, né, antes dos estudos sobre cargas dinâmicas, o pessoal trabalhava com análises estáticas com fatores de segurança altos, né? Essa era a estratégia que se usava, né? Então, só que a fratura por fadiga, e fadiga vem de cansaço, né? Ela começa sempre por algum local, né? Um ponto crítico, né? Na nossa peça. Normalmente é um ponto assim que é uma rugosidade superficial ali, né? Ruim, algum entalhe, um rasgo de chaveta, é uma mudança de geometria que causa um ponto crítico, que na verdade é um ponto onde tu tem concentração de tensão, né? Tu tem uma tensão residual naquele ponto ali, diferente do material, né? Ou do resto do material, né? Por exemplo, a gente tem aqui um entalhezinho, né? Que pode ser uma rugosidade, por exemplo, o vale de uma rugosidade, pode ser uma, uma trinca, uma pancada que tu tem superficial, né? Só que esse ponto aqui, né? Justamente naquele ponto daquele vale ali, daquele entalhe, a gente tem um concentrador de tensões, que a gente chama, né? Uma região onde tem uma tensão, um ponto de acúmulo de tensão. E que na medida que a gente coloca um carregamento, as tensões que vão gerar nesse ponto são diferentes das tensões que vão gerar no restante do material, né? Então ali tu tem uma amplificação de tensão, né? Tu tem um ponto onde tu tem a tensão que está atuando mais somado ainda às tensões residuais que tu tem aqui. Então é o que a gente chama de aliás, a gente chama de um concentrador de tensões, né? E isso pode ser também uma falha de fabricação do material, né? Alguma trinca, algum vazio que ficou lá no meio durante a fundição. Enfim, né? Pode ser uma série de coisas, né? Então ela começa justamente naquele ponto crítico ali, né? Naquele ponto onde tem uma concentração de tensões, né? E ali tu determinou carregamentos na tua peça, e naquele ponto começa a haver deformações plásticas,
Só que tu não preveu deformações plásticas, né? Nos nossos projetos, normalmente a gente trabalha com dentro salvo exceções, salvo a gente precise, né? Dependendo da situação, mas normalmente a gente trabalha em situações dentro do comportamento elástico, né? Dentro do limite elástico. Só que ali naquele ponto, por essas concentrações de tensões, esse carregamento gerou deformações plásticas, né? Então ali naquele pequeno pontinho houve um escorregamento, houve uma pequena deformação plástica que foi se desenvolvendo, aquela deformação plástica, ela foi se desenvolvendo ali, né? Dentro até de um limite, do nível microscópico, né? Essas deformações se desenvolvem muito pequeno. Então, qual é o objetivo da fadiga, né? O objetivo da fadiga é fazer com que, primeiro, identificar esses possíveis pontos, né, de concentradores de tensões, né, atenuar eles, reduzir ao máximo, né, e trabalhar com tensões, né, prever tensões que não promovam essa propagação dessa trinca. Vamos pensar no seguinte: na medida que aquela trinca, que essa trinca aqui se deformou plasticamente, teve uma solicitação e se deformou plasticamente, tá? Se essa tensão não for suficiente, se essa deformação plástica e promover um encruamento dessa região, quer dizer que o próximo ciclo de tensão ali naquele lugar pode não desenvolver a trinca, pode não promover a trinca, porque aquele encruamento que tu realizou ali, aquela deformação plástica, foi suficiente para estabilizar isso, para enrijecer essa região e travar essa trinca, né? E é isso que a gente faz dentro dos projetos de fadiga. A gente prevê tensões, reduz ao máximo esses concentradores de tensões, atenua eles, na verdade, né? Atenua esses concentradores de tensões, promove carregamentos que vão gerar tensões insuficientes para a propagação de trincas, né? Basicamente, essa é a nossa missão, né? Então, o engenheiro deve estar atento aos concentradores de tensão, entalhes, mudanças de geometria, rugosidades superficiais, né? Ambientes, né? Temperaturas elevadas, por exemplo, que podem ser amplificadores de propagação de trinca, né? Intensificadores de propagação de trinca, ambientes corrosivos, tá? Então, a gente tem que estar atento a essas situações, atenuar isso, né? Atenuar. A gente não vai conseguir eliminar os concentradores de tensão, a gente nunca vai conseguir eliminar 100% uma rugosidade, por exemplo, mas a gente vai poder atenuar ela e trabalhar com níveis de tensão que, a partir dessa rugosidade, não se propague uma trinca, né? E, normalmente, as trincas de fadiga, elas partem da superfície, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um desenho esquemático, né, de uma propagação de uma ruptura por fadiga, né, onde a gente tem uma primeira nucleação de deformações plásticas, né, bem na superfície, onde as deformações plásticas começam a se desenvolver, mas isso em nível microscópico, e vai aumentando, né, vai havendo deformações plásticas, até que chega um ponto que o teu material não aguenta mais essa trinca, né, que se desenvolveu e essas deformações plásticas que aconteceram nessa região, e ela vai se romper, né, e vai ter e mesmo sendo um material dúctil, vai ser uma ruptura catastrófica, que ele chama de catastrófica, né, mas vai ser uma ruptura com aparência frágil, né, de material frágil, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um perfil aí, um trilho, alguma coisa do tipo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma região lisa aqui da ruptura, que é justamente onde se propagou essas deformações plásticas, né? Se propagou uma trinca aqui, começou a abrir uma trinca, esse material começou a se deformar plasticamente, né? Mas isso em milhares de ciclos de tensão, né? Milhares de ciclos, 1.000 ciclos, 2.000 ciclos, 5.000 ciclos, né? Ele foi se deformando plasticamente até um ponto que esse material não suportou mais e rompeu drasticamente, né? E teve uma ruptura drástica aqui. Então, tu observa uma superfície irregular, né? Aqui tu já observa uma superfície lisa,
né? Esse aqui, por exemplo, é um eixo que é submetido a algum carregamento, provavelmente torção, né? E que começou a se desenvolver uma superfície lisa, uma deformação plástica a partir do centro, ou seja, aqui tinha um vazio, né? Que começou a se propagar uma trinca a partir daqui, começou a haver deformações plásticas devido a solicitações, né, variáveis com o tempo, né? Então, essas regiões passaram por torção positiva, negativa, torção positiva, negativa, ou até mesmo flexão positiva, negativa, positiva, negativa. As deformações plásticas começaram a aumentar, né? Até um ponto em que o núcleo estava todo liso, né? Completamente liso, a partir dessa propagação inicial no centro, e se rompeu drasticamente, né? Ficou essa superfície áspera aqui, né? De uma ruptura frágil, né? Então, mesmo sendo lateral dúctil, o aspecto é esse, né? Ruptura frágil. Aqui, por exemplo, ó, esse eixo aqui é um rolo, parece um moinho, alguma coisa do tipo. Esse rolo teve uma superfície lisa, né? Ele está submetido a tração, né? Aliás, provavelmente uma flexão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui. Provavelmente há um dobramento rotativo, uma flexão rotativa, né? Ele está submetido a uma carga, né? A uma carga vertical de flexão e rodando, né? Então ele está com uma flexão rotativa, que a gente chama, né? Foi se desenvolvendo uma deformação plástica, né? Quase que em toda a seção do material, e aí no finalzinho aqui ele rompeu drasticamente, né? Ele cortou até essa região aqui, daqui ele rompeu drasticamente. Então esse é o aspecto da fratura, né? Por fadiga, né? Por propagação de trincas. Isso basicamente é a fadiga. E essa ruptura, né, ela vai acontecer, por exemplo, se eu programei a minha peça para um determinado carregamento, essa ruptura ocorreu aqui em carregamentos muito abaixo, né? Muito abaixo do nominal, né? Então essa é uma característica da fadiga também, né? Uma ruptura repentina, né, sem aviso prévio, né, que acontece abaixo das cargas nominais de trabalho. Já uma fratura estática, ela é uma fratura previsível, porque tu começa a ver uma deformação elástica, começa a ver uma deformação plástica visível, né? Então, de alguma maneira, a não ser que seja brusco, evidentemente, né? Mas de alguma maneira o teu material dá sinais de que vai romper, né? Através da deformação. Né? A ruptura por fadiga não dá sinais, né? Ela simplesmente acontece. A não ser que tu faça um ensaio, né? Alguma inspeção na peça, alguma coisa assim. Né? Então a fadiga ela trabalha para justamente prever ou atenuar esses problemas, né? Esses fatores que causadores de trinca, de propagação de trinca, a gente atenua isso, né? Para que o elemento tenha uma vida que a gente vai chamar de vida infinita, né? A gente pode também trabalhar dentro da fadiga com limites de vida finito, né? Determinar aproximadamente um número de ciclos que uma determinada peça pode aguentar. A gente pode fazer isso, né? Mas normalmente se trabalha com peças de vida infinita, né? Para não se romper. Mas existe uma outra teoria, que não é a teoria de fadiga, que é a teoria da mecânica da fratura, né? Que ela trabalha com acompanhamento de trinca. Né? Por exemplo, trens de pouso de Boeings, né? De aeronaves. Né? Aquela peça, né? Aquela peça onde está a roda do avião, né? Que sofre um impacto, né? Quando o avião pousa, né? O trem de pouso também. Né? Aquela peça, né? Aquela peça metálica, existem procedimentos de rotinas de inspeção em aeronaves que acompanham trincas se desenvolvendo naquelas peças. Por exemplo, os caras vão pegar
O avião encostou e está fazendo uma manutenção de rotina, né? Então eles vão pegar aquela peça e entrar no raio-x, ou vão fazer um ultrassom, ou vão fazer um próprio líquido penetrante, né? Dependendo do procedimento ali, daquela peça, né? Vai depender do procedimento usado, mas eles vão atrás de trinca, né? Então, quando tu identifica uma trinca, vai ser feito uma análise daquela trinca e vai ser determinado se aquela peça pode ou não continuar na aeronave. Foi se vamos considerar que essa peça pode seguir na aeronave, né? Ela pode voltar para a operação. Quando o avião parar de novo, que ele for submetido a uma nova avaliação, vai se avaliar aquela trinca e vai se acompanhar o desenvolvimento dela, seja ela superficial, seja ela interna, né? Vai ser feita uma avaliação daquela trinca. Se aquela trinca se desenvolveu de maneira controlada ou esperada, e aquilo ainda é suficiente para a peça se manter operando, beleza, volta para o trabalho, né? Então o acompanhamento de trincas, né? E, e a previsão de falha, né? Porque na medida que tu acompanha a trinca, tu consegue prever a falha. Eu consigo, através da teoria da mecânica da fratura, eu consigo dizer, não, essa trinca, a partir dessa trinca vai haver uma falha daqui a tantos ciclos, né? Tantos ciclos de carregamento, certo? Então essa é a mecânica da fratura, que é uma... A gente poderia trabalhar aqui, mas a gente não vai ter tempo, evidentemente, né? Então a gente vai se deter nas teorias de fadiga, né, que elas são mais adaptadas para vidas infinitas. É possível fazer previsões de tempos de vida, por exemplo, limitados, né, vida finita, é possível, mas não são critérios tão precisos, né? A mecânica da fratura é um critério muito mais preciso do que a fadiga para determinar essas situações. Mas é possível, através das análises por fadiga, estimar um tempo de vida de uma peça. Tá? Mas a gente vai aqui se focar em vida infinita. Tá? Aqui aí existem na bibliografia, né, existem aparências de, de fratura conforme a solicitação. Né? Vamos pensar aqui numa baixa tensão nominal, né? Tensões baixas ou altas tensões nominais. Né? Vamos pensar nesse caso aqui de tensões baixas. Então a gente tem uma tensão-compressão, né? Uma característica de tensão-compressão, onde essas linhas aqui são as linhas de praia, que a gente chama, né? É a parte lisa, é a parte de deformações plásticas que acontecem, e aqui em azul é a parte de ruptura brusca, né? E aqui a gente tem uma condição sem concentração de tensões. Isso aqui eu vou botar esses ensaios, né, eles são feitos, por exemplo, em um material com superfície convencional, polida, né? Outros são feitos em entalhes, né, também pré-definidos, né, entalhes. Né? Então a gente tem aqui então a gente tem 100 concentradores de tensões, né? 100 entalhes, né? Concentração entalhes médios, né? Concentração de tensões médias e alta concentração de tensão, né? Então tu faz um entalhe um pouco maior, né? Então tu consegue determinar aqui, prever aparências aproximadas, né? Evidentemente, de entalhes médios, entalhes grandes e sem entalhes, né? Para ter tração e compressão. Dobramento unidirecional, ele é uma flexão alternada, né? Então, é um carregamento flexiona, alivia, sempre numa mesma direção, né? Dobramento reverso, ele chama de que é uma flexão que, por exemplo, carga para baixo de flexão, depois é uma carga para cima de flexão, é uma carga para baixo, carga para cima, ou seja, uma flexão
É uma flexão repetida, reversa, né? Ora ele está flexionando para baixo, ora ele está flexionando para cima, né? Assim como molas, por exemplo, molas balestras, né? Feixe de molas, né? Elas talvez possa se considerar como uma flexão reversa, ou não, né? Na verdade, elas vão entrar nesse caso de dobramento unidirecional, flexão unidirecional. Deixa eu ver um caso de flexão reversa, não me ocorre aqui. E o dobramento rotativo é uma flexão rotativa, né? Tu tem um eixo, por exemplo, um trem de engrenagens, né? Um eixo com engrenagens, ele é uma flexão rotativa, né? Aquele eixo ele vai tu vai ter um eixo, né? Biapoiado aqui, por exemplo, e uma força, né? Uma força fixa, né? Uma força fixa e esse eixo vai estar girando, né? Esse eixo vai estar girando. Então, esse ponto aqui, por exemplo, um ponto, ora ele está sendo tracionado, né? Devido à flexão, ora ele está sendo tracionado. Quando ele girar aqui em cima, né? Ele vai estar sendo comprimido, né? Então, a gente tem aqui uma flexão rotativa. E a trinca acontece justamente na hora que acontece o movimento de tração, né? Então, tu tem um movimento de tração, dá uma forçada na trinca, chega na hora da compressão, ela não favorece a abertura de trinca, evidentemente, né? Então, ele vem aqui, dá uma forçada na trinca, estabiliza e assim ele fica, né? É como nós pegássemos um arame e começasse a fazer bom, um exemplo de dobramento reverso é esse, o aramezinho, né? Tu pegar um arame e começar a torcer ele para cima e para baixo, né? Ele vai romper por fadiga. É uma fadiga de baixos ciclos. Vai romper em 4 ou 5 dobradas ali, né? Bom, os ensaios de fadiga, eles são realizados, a gente já falou sobre isso, mas eles são realizados assim, de maneira bem típica, né? É uma carga, né? É um padrão, um corpo de prova padrão que está sendo submetido a uma flexão rotativa, tá? E essa flexão, ela varia no tempo dessa maneira, né? A tensão, ora ela é positiva, ora ela é negativa, ora positiva, e assim tu tem uma flexão rotativa, né? A gente vai chamar depois isso aqui de tensão alternada, né? Então, como é que é feito esse ensaio, né? Tu aplica uma determinada tensão, né? A gente pega a tensão de ruptura, né? Lá no primeiro ciclo, né? Tensão de ruptura rompeu, né? A gente baixa um pouquinho da tensão de ruptura, ele girou ele teve um pouquinho, girou alguns ciclos e rompeu, né? E aqui esse nosso gráfico é o gráfico SN, né? Bastante usado em estudos de fadiga, que é a tensão, né? É a tensão por o número de ciclos. Aí tu vai testando tensões, né? Diminui a tensão, tira um pouquinho desses pesos aqui, né? Vai tirando os pesos, né? E a tensão vai diminuindo e aí a tua peça consegue aguentar cada vez mais ciclos, né? Então, chega em 10 na 3 ciclos aqui, 1000 ciclos, ela rompeu e assim vai indo, vai indo, vai indo, até que chega uma determinada tensão, né? A gente vai retirando esses pesos, né? Vai diminuindo a tensão, até que chega numa determinada tensão que o material não rompe mais e ele segue indefinidamente trabalhando, né? E claro que esses testes laboratórios eles são controlados. Esse corpo de prova é polido, né? Ele é espelhado, ele é um corpo de prova, os carregamentos são bem distribuídos, né? Então são testes de laboratório, né? Principalmente em relação à superfície, né? O polimento da superfície, que é justamente para te evitar a questão da, da propagação de trinca, né? Então vai chegar um ponto aqui, isso para aços, né, materiais dúcteis, tá? Materiais frágeis não tem esse ponto bem definido, tá? Aí uma outra estratégia.
mas para os dúcteis e que não vai mais romper, né? E esse é o ponto que a gente chama de limite de fadiga, e a gente vai chamar de S''N, né? Que normalmente acontece nessa região aqui, entre 10 na 6 e 10 na 7 ciclos, né? 10 na 6 é 3, 6 mil, 1 milhão e 10 milhões de ciclos, né? Então, então, nesse nível de tensão, ele não rompeu, né? Ele trabalhou indefinidamente e não rompeu. Então, isso é o que a gente vai chamar de limite de fadiga. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, uma das primeiras coisas é encontrar esse cara aqui. Quem é o limite de fadiga do meu material? Esse cara aqui. Dependendo do... Isso aqui é a mesma curva, só que apresentada de maneira um pouco diferente, né? O que acontece? Para aços, tá? E sobre carregamento, esse tipo de ensaio aqui é um carregamento de flexão rotativa, né? Então, para aços, o nosso limite de fadiga vai ser esse aqui, ó, o que a gente vai usar, 0,5 SU. Isso depois tem uma série, aí a gente precisa dar uma lida um pouco mais aprofundada, tá? A gente precisa um pouco mais de tempo para discutir isso, mas em princípio vamos aceitar dessa forma, né? O nosso limite de fadiga para aços, tá? Submetidos à flexão rotativa, ele vai ser 0,5 vezes SU, metade do nosso limite de ruptura. Então, se a gente conhece aqui o nosso limite de ruptura do material e a gente quer trabalhar com vida infinita, né, para o material não romper, então esse cara aqui vai ser 0,5, metade do nosso limite de ruptura de um ensaio de tração, né? Então esse vai ser o nosso limite de fadiga, determinado em laboratório, né? Então os caras ensaiaram várias ligas, né? Vários aços, né? Dúcteis, de comportamento dúctil, tá? E chegaram a essa conclusão aqui, tá? Muito bem. Esse 0,5, esse 0 é ensaio de laboratório, né? E a flexão rotativa, né? Então, só que nem sempre a gente está submetido à flexão rotativa, só, né? A gente vai estar submetido à tração-compressão, a gente vai estar sendo submetido a torque, né? Então, isso que a gente vai chamar de fatores de carga depois, né? Mas inicialmente, vamos aceitar dessa forma. Certo. De fadiga, que a gente chama de S''N, tá? E aqui está ele. Só que esse é o nosso limite de fadiga, é o 0,5 SU. Só que esse cara é feito em laboratório, né? Isso aqui é limite, isso aqui é estimativa de laboratório, tá? Só que na vida real a gente tem rugosidade, né? Indefinida, né? Rugosidades diversas. A gente tem choques, a gente tem fatores de carga, né? Cargas diferentes acontecendo e que não é flexão, né? A gente tem soldas, né? A gente tem vibrações, a gente tem uma série de outras coisas que fogem ao controle do laboratório, né? Então a gente precisa, e isso foi feito através de estudos também, determinar um efeito global do limite de fadiga, ou na verdade determinar um limite de fadiga global, ou aplicado àquela nossa necessidade, que vai ter que levar em conta um efeito de carga,
que se é flexão rotativa, se é flexão plana, por exemplo, flexão, de uma maneira geral, a gente não considera nada. Mas se a gente tem uma solicitação axial reversa, tração e compressão, a gente já tem um efeito de carga aqui. Temos que considerar um efeito de carga. Se a gente tem torção, temos que considerar um efeito de carga de torção, tá? Que é justamente nesse cara aqui. Tá? O CS é de superfície, né? Tá aqui ele. A gente achou o CL, CS. Então aqui a gente tem um acabamento de o CS ele é de superfície, né? Acabamento de superfície. Então a gente vai ter redução de limite de resistência e fadiga devido ao acabamento superficial. Então a gente vai ter o nosso limite de resistência à tração, nosso limite de ruptura, nosso material aqui, né? O limite de ruptura aqui está em KSI, mas pode ser em megapascal. Vamos escolher um aqui. E ele tem, por exemplo, ele é laminado, conformado, laminado, usinado a frio, ou usinado ou laminado a frio, vamos pensar aqui, né? Então a gente, esse cara aqui, usinado, com um acabamento de usinagem, a gente vai considerar um fator de superfície aqui de 0,7, ou seja, ele já vai diminuir a nossa, se a gente achou 10 aqui, multiplicar por 0,7, ele vai diminuir esse cara aqui, né? Ele é um redutor, né? Fatores redutores. Se ele é laminada quente, né? Se ele é simplesmente como recebido lá, a gente tem um fator de superfície, enfim, normalmente a gente trabalha com usinagem, né? Ele leva em consideração aspectos de corrosão também, tá? Ele leva aspectos de acabamento espelhado, que é o top, né? Acabamento espelhado é o fator que não interfere em absolutamente nada, né? O polimento comercial fino, ele está aqui em 0,9, né? Lá em cima, tá? Usinado já, quando a gente trabalha com material simplesmente usinado, já temos que considerar um fator de superfície aí, tá? Muito bem. Fator de tamanho geométrico, as peças também não têm o mesmo tamanho do determinado em laboratório, né? Aqui que é o CD, né? Fator geométrico, então ele pode ser 1, né? Não ter, tá nessa faixa aqui de diâmetros, né? De 1, ele pode ter um diâmetro de 30, ser muito maior do que a pecinha padrão ali de laboratório, então a gente tem que considerar também um fator redutor, né? A gente pode ter efeitos de choques e vibrações, né? Então a gente tem uma série de níveis aqui de vibrações que a gente considera aqui embaixo, e aí tu pode ver que ele é maior que 1, então ele vai diminuir, vai agir no sentido de diminuir a nossa tensão de fadiga, né? Então, esses são. E tem fatores de solda também, né? Acabamentos de solda, arredondamentos de canto de solda, né? Que aí existem critérios lá na AWS, tem critérios para essas reduções de concentrações de tensões, né? O Adriano que trabalha com solda, deve mais ou menos observar esses arredondamentos de cordões de solda, enfim, né? Dependendo da peça. Bom, o que eu quero dizer é que tu tem uma série de fatores, né? E aqui em vermelho a gente tem um corpo de prova perfeito, que é o nosso limite de fadiga aqui, né? Nosso limite de fadiga para um corpo de prova perfeito, que a gente chama, né? De laboratório. E os fatores redutores vão reduzir a nossa fadiga, o limite de fadiga, né? Ou seja, eles vão reduzir o nosso. Quer dizer o quê? Que a gente vai trabalhar com um limite bem abaixo. Aqui nós temos a nossa ruptura, né? Cadê o meu ponteiro? Perdi o mouse. Aqui, ó. Aqui nós vamos ter a nossa ruptura, né? E aqui nós vamos trabalhar com níveis de tensão, né, admissíveis lá embaixo, né? Prevendo justamente esse monte de coisas aqui, monte de fatores que influenciam na propagação de trincas, tá? Então esse é o nosso limite de fadiga.
Além do limite de fadiga, a gente tem o que a gente chama de concentradores de tensões, de sensibilidade ao entalhe, que vem lá também daquele KT, né, que é aquele fator de concentração de tensão que a gente até comentou em cargas estáticas, né? Na medida que tu tem uma mudança geométrica, né, uma mudança brusca de geometria, tu tem um fator concentrador de tensões, né? Se a gente voltar aqui rápido lá em cima. Aqui, ó. Esse cara aqui, fatores concentradores de tensões, né, que são mudanças de geometria, temos eles, né? Só que em carregamentos estáticos a gente desconsidera, a gente trabalha com diâmetro menor, né? Dimensionando para o diâmetro menor, desconsidera isso. Mas para carregamentos dinâmicos a gente tem que considerar esse raio de arredondamento aqui. Assim como numa soldagem, num cordão de solda, a gente precisa fazer um raio de arredondamento. Aqui também, mudanças de geometria, precisamos de um raio de arredondamento, né? E aí, dependendo desse raio de arredondamento, vai ter mais ou menos, vai atenuar mais ou menos a tua concentração de tensões. E a gente vai ter algo que a gente chama de KF, né, que é o KF, aliás, que é a sensibilidade ao entalhe, que é um mais esse Q aqui, que é uma função daquele raio de arredondamento, mais um tamanho de trinca, tá? Vem lá do estudo da mecânica da fratura, isso, tá? E a gente vai ter que aceitar ele, a não ser que a gente queira, se a gente queira estudar a mecânica da fratura, né? Então, inicialmente, nesse momento a gente aceita isso, né? E ele é usado como amplificadores de tensão, ou seja, ele vai reduzir aquele limite de fadiga lá, né? Ele vai trabalhar nessa função de reduzir o limite de fadiga. Então a gente tem um KT, que é aquele concentrador de tensões lá daqueles gráficos, né? E tem esse cara aqui, esse Q, que ele é em função do radioarredondamento e de um tamanho de trinca aqui, tá? Então aqui, então a gente pega ele através desse gráfico aqui, né? Então a gente tem raio do entalhe, né? Aqui em polegadas e aqui em milímetros, né? Por exemplo, um raio de 0,5 milímetros utiliza esses valores para cargas axiais e de flexão, então dependendo da nossa tipo de carga, né? E aqui os limites, né? Aqui ele está em KSI, está em KSI, os limites de ruptura, tá? Limites de ruptura em KSI e dureza Brinell, né? Equivalente à dureza Brinell. Característica própria do material, né? Temos o raio de entalhe aqui, então nós vamos encontrar um fator Q, né? Dependendo do material, vamos achar um fator Q, que é o eixo Y aqui, né? O eixo das ordenadas. Então, a gente acha o KF, que é uma sensibilidade ao entalhe, né? É o quão sensível basicamente mede o quão sensível é a abertura de trinca, né? Ao entalhe, né? No nosso material. Depois a gente vai ver onde exatamente a gente utiliza esse KF aqui. Tipos de solicitações, né? Então, as nossas peças elas vão ter basicamente esses três tipos de solicitação, além da solicitação constante, que é a solicitação estática, né? A gente vai ter uma solicitação de alternada, totalmente alternada, tá? Varia de um valor positivo para um valor negativo, né? Totalmente alternada, uma tensão repetida, que ela varia de um valor positivo até zero, né? A gente chama isso de repetida, tensão repetida. Ou pulsante, que ela não chega a zero, ela vai no máximo, alivia um pouco, mas não vai até zero, depois vai ao máximo, alivia um pouco, vai ao máximo, né? A gente chama de pulsante. Então, a gente tem duas medidas aqui de tensão,
que a gente vai usar em estudos de fadiga, né? Que é a tensão, que é a amplitude da variação de tensão, que a gente vai chamar de sigma A, né? Que é a amplitude da nossa tensão, e a tensão média, ou seja, vamos pensar aqui nesse caso de uma tensão totalmente alternada, né? Então a gente tem um ponto positivo, né? E depois a peça está girando e temos um ponto negativo. E assim ele fica positivo, negativo, uma tensão totalmente alternada. E a amplitude é justamente esse valor, do zero até o máximo, né? Do zero até o máximo, é a amplitude. Do zero até o mínimo, né? Do zero até o máximo, zero. Então, essa é a tensão alternada que a gente chama, né? E a gente vai calcular ela, né? A gente consegue calcular ela para qualquer um dos casos, seja ela repetida, seja ela pulsante, porque é basicamente matemática, né? Então a gente tem a tensão máxima menos a tensão mínima divididos por 2. Então a gente tem a tensão, esse valor de amplitude aqui, né? E a tensão média é a média, né? Ou seja, se a gente tem uma tensão totalmente alternada, a nossa média vai ser igual a zero, né? Ela é positiva aqui, negativa aqui, então a média dessa nossa tensão é zero. Numa tensão repetida, a gente tem um valor de tensão média, né? A gente tem um valor máximo aqui, né? Então a gente tem uma amplitude. Qual é a nossa amplitude nesse caso, né? É daqui dessa linha tracejada do valor médio até o máximo, né? Qual é a amplitude daqui do valor médio até o mínimo, né? O valor médio até o máximo. Essa é a nossa amplitude, tá aqui ela, ó. Essa é a nossa amplitude de variação de tensão, né? E a nossa tensão média, ela vai ser dada por a tensão máxima mais a tensão mínima divididos por 2, uma média aritmética comum, né? E a tensão alternada, ela vai ser dada por essa equação aqui. Qualquer um dos casos, seja nesse, seja na repetida, seja na pulsante. Tá? E é esses valores que nós vamos usar para trabalhar com fadiga. Tá? Aí existe um cara aqui, um cara chamado Goodman, ele desenvolveu o Goodman, né, o homem bom. O Goodman desenvolveu um estudo de fadiga, e existem vários gráficos desses, né, uns mais conservativos que outros, outros mais permissivos, vamos dizer assim, mas esse aqui é o mais usado, tá? O Goodman. A gente pode até dar uma olhada depois em outros. Mas o que ele vai montar um gráfico que é o seguinte, e esse gráfico vai nos dizer muita coisa. Nós vamos ter dois eixos, né? O eixo de tensão média na horizontal e um eixo de tensão alternada na vertical. Ele colocou dois eixos. Aqui ele marcou a tensão de escoamento, tá? E no eixo das tensões médias também. E traçou essa linha tracejada aqui. Pode ser de vermelho mesmo. E fez essa linha aqui tracejada. Pegou o nosso limite de fadiga, aquele limite que a gente calculou lá, né? Marcou a nossa tensão de ruptura e traçou essa reta aqui. Claro, ele fez aqui para 10 na 6 ciclos, né, que representa aquele limite de fadiga lá, que é para vida infinita, né? Esses outros aqui, 10 na 3, 10 na 4, 10 na 5, são para outras, são para vidas finitas, né? São para 10 na 3 ciclos, 10 na 4 ciclos, 10 na 5 ciclos, e 10 na 6, a partir de 10 na 6 é considerado vida infinita, né? Esses acima é vida finita, né?
não vamos pensar neles por enquanto, né? Vamos trabalhar com a vida, vamos esquecer esses gráficos aqui, essas outras linhas, 10 na 3, 10 na 4. Né? Vamos trabalhar só com essas linhas marcadas aqui. Então, o que a gente vai determinar? Né? Para uma solicitação simples, né? Para um carregamento simples, por exemplo, o que é carregamento simples? Só flexão, por exemplo. Só tem flexão no nosso carregamento. A gente vai determinar uma tensão média, né? Vai conseguir calcular uma tensão média e uma tensão alternada. Se esse ponto, se eu achei, por exemplo, um ponto aqui, e esse ponto está dentro dessa região do gráfico, se eu achei que o meu carregamento gerou uma tensão média aqui e uma tensão alternada, uma amplitude de tensão aqui, e eu achei esse ponto aqui, e ele está dentro dessa região, que aqui eu calculei, né? Isso aqui a gente calcula, né? Isso aqui é do material, isso aqui, né? Isso aqui é do material também, a ruptura, né? Se a gente encontrou a tensão alternada e a tensão média dentro dessa região, a gente está dentro de uma região que a gente chama região de segurança. Tá? A gente vai determinar uma linha aqui, eu vou opções de ponteiro, não sei como é que muda a cor. Cor. Eu ia falar, bom, vamos traçar uma linha do zero aqui, né? E vamos ligar até esse ponto aqui. Traçamos uma linha do ponto conhecido do zero até passando uma linha. Se a gente analisar isso aqui, ó, nesse caso, né? O que a gente tem? A gente está trabalhando aqui, né? A gente está trabalhando bem no meio aqui da região do permissível pelo nosso diagrama de fadiga aqui, né? Diagrama de Goodman. E ainda tem mais esse outro tanto aqui que a gente está sobrando, na verdade, né? Então, isso aqui vai determinar a nossa segurança. Depois nós vamos ver isso, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma parte e ainda tem mais uma segunda parte, que é aproximadamente igual a essa, né? As duas, está dividido em duas, né? Está dividido em dois isso aqui. Quer dizer que a gente tem um fator de segurança aproximadamente igual a 2, né? Que a gente poderia ainda trabalhar aqui, a gente poderia trabalhar próximo a essa linha aqui, que a gente estaria dentro da segurança, né? Então, a gente tem uma segurança de 2 aqui. Se a gente achasse, por exemplo, um ponto aqui, se as nossas tensões alternadas médias, né, tensão média e tensão alternada nos desse esse ponto aqui, a gente teria um coeficiente de segurança igual a 4. Né, a gente faltaria, essa aqui é um quarto de tudo isso dessa reta toda aqui azul, né? Então a gente aproximadamente teria um coeficiente de segurança aqui igual a 4. Né? A gente estaria bem tranquilo. Isso por um carregamento simples. Né? Quando a gente tem, só que é o que acontece normalmente, a gente tem vários carregamentos, né? Tipos de carregamentos, por exemplo, a gente tem tração, compressão, torção e flexão rotativa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem que fazer uma estratégia aqui, que é determinar tensões equivalentes. Pegar todas essas tensões devido à tração, compressão, devido à flexão, devido à torção, né? Pegar todas essas tensões e transformar numa equivalente aqui, num número só, para usar aqui no meu gráfico. Então eu vou usar essas equações aqui, né? Vou pegar as minhas tensões, que é essa aqui, essa tensão média é parecida lá com o diagrama, com o círculo de Mohr, tá? E essa aqui também é relacionada às tensões principais lá, só que é para uma outra teoria, a teoria da energia da distorção. Tá? Mas vamos aceitar essas duas como procedimento de projeto, né?
Vamos aceitar essas duas tensões equivalentes aqui. Então eu pego, jogo as minhas tensões normais e tensões devido ao cisalhamento, faço essa regra matemática aqui e transformo elas numa tensão só, num equivalente, né? E pego essa tensão, as tensões médias e cisalhamentos médios, né? Carregamentos médios, jogo nessa equação aqui e adquiro um equivalente de tensão média, né? Então eu tenho um equivalente uma amplitude equivalente, né? Uma tensão de amplitude, aquela que a gente viu, uma tensão alternada, né? Uma amplitude de tensão alternada, e temos uma tensão média equivalente. Tá? Isso para quando a gente tem vários carregamentos, né? Tensão, tração, compressão e torção e flexão. Tá? Mas basicamente tensão normal e tensão de cisalhamento, né? Todos esses tipos de flexão, torção, tração, compressão são carregamentos, né? As tensões vão se definir, vão se resumir em tensão normal e tensão de cisalhamento, né? Que é isso aqui. Muito bem. Então, essa é a estratégia para quando tem várias tensões. Vamos aplicar isso aí, então. Então, o que a gente tem? Retomando. A gente precisa determinar o nosso limite de fadiga. A gente tem que primeiro conhecer o nosso material, né? Conhecer a ruptura dele, né? A ruptura e também, ou o escoamento também, mas normalmente a ruptura. Né? Isso aí é tabela, né? Depois, determinar o nosso limite de fadiga. Baseado nessas características, essas propriedades mecânicas que a gente tem, a gente vai determinar um limite de fadiga. E baseado também nas condições de operação que a gente vai ter. Quais são os carregamentos, qual é a minha qualidade de superfície, eu vou ter choque, não vou ter choque, a minha peça é muito grande, é pequena, como é que ela é? Né? Vai ter solda, não vai ter solda? Tá? E é aqui que a gente tem que observar. Essa é uma das desafios aí das análises que o engenheiro faz é analisar onde que estão os nossos concentradores, amplificadores de tensão, que é esses caras aqui, né? É esses fatores aqui que a gente está fazendo o quê? A gente está reduzindo, né? A gente está olhando para eles, bom, vamos ter que reduzir nossos limites aí para trabalhar tranquilo, né? Então, a gente tem que achar o nosso limite de fadiga. Esse é o limite de laboratório, né, que é 0,5 SU, e esses outros é tudo a gente acha tabelas ou define eles. Tá? Achamos mais um concentrador de tensões também, né, sensibilidade ao entalhe, né, que a gente vai aplicar ele agora, vocês vão ver aonde. Né? Precisamos achar isso também. Também precisamos definir definir qual é, se a nossa tensão, se é uma tensão alternada, é repetida ou pulsante, ou é constante, né? Se é constante a gente analisa como estático. Né? Mas aí a gente consegue definir aqui as nossas tensões alternadas e tensões médias. Tá? E desenhar o nosso gráfico, né? Essa é uma avaliação, uma análise gráfica, né, que a gente está fazendo aqui. Né? Tem uma solução analítica para esse gráfico aqui, uma equação, tá? Mas depois a gente coloca ela, depois eu faço um exercício e a gente trabalha com ela. Vamos lá, então é isso. Aí vamos pegar nosso material e vamos desenhar, né? A gente adquiriu, a gente consegue, temos o limite de fadiga, né? Determinando o limite de fadiga, determinamos, conhecemos o nosso escoamento, nossa tensão de escoamento, conhecemos a nossa tensão de ruptura aqui, desenhamos essas linhas, né? E a gente tem que ficar dentro. A gente tem que ficar dentro. De ponteiro. De verde. A gente tem que ficar dentro. Dessa região do gráfico.
Temos que ficar dentro dessa região do gráfico aqui. Então a gente traça uma linha do limite de fadiga até a ruptura, né? E tem essa linha que cruza aqui SY, SY, escoamento, escoamento, né? Tensões médias, tensões alternadas, né? Então a gente tem que estar dentro e a gente limita o nosso gráfico ao escoamento. Se a gente trabalhar aqui nessa região aqui, a gente já está saindo do escoamento, pode haver algumas deformações plásticas aqui, aí a gente vai querer ou não, né? Aí vai depender do projeto, enfim, mas normalmente a gente não quer que a nossa peça escoe, não quer que haja escoamento, nenhum tipo de deformação plástica de maneira nenhuma. Então a gente limita o escoamento, né? A gente tem que estar trabalhando dentro dessa região aqui, né? Região verde. Bom, vamos pensar no seguinte. Isso aqui é um exercício, é um exemplo de aplicação que eu peguei do Juvenal, tá? Quem quiser dar uma olhada lá, está aqui também. O que a gente tem aqui? A gente tem um esmeril, tá? Um esmeril, onde eu vou pegar minha peça para esmerilhar, vou apertar aqui, né? Vou fazer uma pressão aqui, né? Para esmerilhar. E eu vou ter, então, vai aparecer uma série de componentes de força aqui, né? Vai aparecer, primeiro, essa força aqui, que vai causar um momento, né? Vai ter um momento aqui nessa região do eixo. E a gente quer determinar a segurança para ver não falha para fadiga do eixo, né? Esse eixo aqui. Então a gente vai ter uma pressão aqui com a nossa peça que a gente quer esmerilhar, vai gerar um momento e também vai gerar um torque, né? Olhando lá de frente, vai gerar uma força tangencial, né? Além da componente, essa componente aqui, né? Eu estou apertando essa componente aqui, então nessa visão aqui, né? Para fora da tela, está saindo uma componente tangencial também, né? Que está gerando um torque no meu eixo. Então eu tenho duas componentes de forças que causam momento. Eu tenho um momento dessa força aqui e tenho um momento causado por essa força aqui. Ainda mais um torque, né? Então eu tenho um momento vertical, eu vou pegar um ponteiro aqui, uma caneta. Então eu tenho esse momento aqui, né? Um momento reativo aqui, né? Momento reativo nesse plano aqui, né? E nesse outro plano eu vou ter um momento reativo também, né? Só que eu estou num outro plano, né? Momentos em dois planos. E ainda mais o torque devido à força tangencial. Então essa força tangencial ela está submetendo meu eixo à torção, ao torque e mais um esforço de flexão, né? Isso aqui é uma viga em balanço, né? Muito bem. Então vamos lá, a gente tem o torque aqui, a gente estimou um torque, a gente tem uma carga, né? A nossa carga é de 200 newtons, né? Essa carga aqui de 200 newtons. A gente tem um coeficiente de atrito, tal. A gente tem um coeficiente de atrito, né? Daquela carga. Basicamente a gente tem uma carga de 200 newtons que gerou um torque de 1.200 newton vezes milímetro. Tá? A gente tem uma carga de 200 newtons, mais essa força tangencial aqui, né, devido à minha pressão que eu estou fazendo aqui, gerou uma força tangencial de 120 newtons. Tá? Tem duas forças, então. Uma axial, né, na direção do eixo, e uma transversal. Né, transversal ao eixo. Bom, então essas duas forças elas estão causando momentos aqui, né, no meu eixo. Então, meus momentos, 120 vezes 50, né, que é aí, troquei, na verdade, esse 200 não está aqui. Isso aqui não é 200, está errado, isso aqui é trocado, tá? O 120 é aqui e o 200 é aqui. Tá? Então, basicamente, é 120 vezes 50, né, que é essa distância aqui, e o outro momento no outro plano é 200 100, né? É o 200 newtons aqui vezes 100, né? Que é o outro momento. Então, quando a gente tem momentos em planos diferentes, a gente faz simplesmente uma
uma resultante desses dois, né? Momento ao quadrado mais o outro momento ao quadrado, e, né, faz um momento resultante. Encontramos o nosso momento. Então vamos lá para nossas tensões. Tensão devido ao cisalhamento, devido ao torque, né? Então a gente tem a nossa equação lá do cisalhamento devido ao torque. Tá? A gente tem os valores de diâmetro também, né? O diâmetro menor, o diâmetro maior, né? Essas relações de diâmetros, né? Vamos estar dimensionando pelo diâmetro menor, né? E aqui a gente usa o kf, aquele, né? Devido à torção, né? Então a gente tem que ir lá, pegar uma condição de torção. Esse caso, né? É justamente esse caso aqui, né? Achar essas relações aqui e achar um KT, um KT, né? Achamos o KT. Depois viemos aqui nesse gráfico e achamos esse cara aqui que é em função lá da mecânica da fratura, lá do estudo da mecânica da fratura, que é o raio de curvatura, aquele mesmo que a gente encontrou aqui, tá? É o raio de é aquele raiozinho de atenuação ali, né? E esse A aqui que é uma medida lá da mecânica da fratura, da trinca, assim, de abertura de trinca, é uma medida lá, tá? Mas basicamente a gente tem que achar esse cara aqui baseado nas condições de carregamento e na propriedade do material. Tá? Aqui está o raio do entalhe, né? que é aquele raio ali, no nosso caso, 5 milímetros de raio. Vamos ver aqui. A gente tem um que extrapola aqui, a gente extrapola essa. A gente vai ver como é que ele trabalha. Bom, resumindo, ele achou isso aqui, ó, tá? Baseado naquela fórmula ali. Tá? Então a gente tem a nossa tensão devido ao torque, tá? Tensão devido ao torque, mais um amplificador de tensão. Quer dizer, a gente achou uma tensão, mas vamos considerar ela maior, para que a gente possa dimensionar o eixo em relação a essa tensão maior. Tá? Essa aqui é a tensão devido a esforço de compressão, né? Porque isso aqui também está fazendo um esforço de compressão aqui, né? Isso aqui é um binário, né? Se eu arrastar essa força para cá, ela vai estar trazendo, ela vai ser uma força aqui mais um momento, né? É um binário que a gente traz. Então é uma força de compressão que vai me resultar em 1,4 menos 1,4 megapascal e uma devida flexão, né? Que é devido a essa flexão aqui, né? Que na verdade é o momento resultante. Tu tem duas flexões, né? Tu tem devido a essa e devido a essa. Então tu vai pegar esse momento resultante aqui, vai jogar aqui e vai achar uma tensão devido à flexão. Todas com seus KTs diferentes, né? Porque esse aqui é devido à tração e compressão. Aí nós temos que ir lá o KT, achar em uma condição de tração e compressão e determinar. Aqui a gente está falando em flexão. A gente tem que ir lá numa condição de flexão, naqueles gráficos, e analisar. Tá? Então, isso é importante, cada um vai ter o seu KF, né? Um fator de sensibilidade ao entalhe, baseado no material e na solicitação. Muito bem, então esse caso aqui, né? Esse caso aqui a gente tem uma solicitação múltipla, né? Nós temos cisalhamento e nós temos tensões normais. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que achar uma tensão só equivalente, uma tensão média equivalente e uma amplitude de tensão equivalente, né? Que é isso aqui. Tem que achar essa amplitude aqui, ó, essa aqui. Só que como a gente tem vários tipos de solicitações, a gente tem que achar uma equivalente, né? E a tensão média, né? E a tensão média.
E a partir das equações, dessa equação aqui, ó, a tensão equivalente média, a gente pega a tensão média, divide por 2, a tensão cisalhamento média ao quadrado, tensão média dividido por 2. Vamos ver como é que ele fez. Aqui é a média. Então, qual é a tensão normal média que a gente tem? A única tensão normal... peraí. Média... Nós temos aqui uma tensão normal que é 65. Claro. Como é que nós vamos ter isso aqui? Vamos desenhar aqui, para a gente entender isso aqui legal. Pode ser, não tem que ser da cor da tinta, seria vermelho. O que a gente tem aqui, né? Se eu estou fazendo um esmerilhamento, eu estou pegando e estou forçando, eu estou colocando essa força constante, né? Então, na verdade, eu estou, né, constante. O que está variando? Está variando justamente essa rotação aqui. Esse ponto está variando. Ó. A hora está em cima, esse eixo está girando, né? A hora está em cima, a hora está embaixo. Então, o que eu tenho? Eu tenho um esforço axial constante, né? Um esforço axial constante e uma flexão rotativa. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter algo do tipo assim, ó. Eu vou ter uma pulsante, eu vou ter uma... Ela vai para zero? É o seguinte. Eu vou ter uma tensão média, e essa minha tensão média, ela vai ser o valor da minha... Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, porque ele vai estar constante. Né? Vai estar constante. Então, esse ponto aqui, ele vai estar sempre sob pressão, sempre sob compressão. Né? O meu cisalhamento aqui, ele também vai estar sendo constante. Então, nesse caso, eu tenho uma solicitação constante aqui, concorda? E a minha tensão equivalente alternada, a minha amplitude de tensão, a única coisa que vai variar para cima ou para baixo vai ser a minha rotação. Mas ele não poderia, ele tem que ser assim, ó. Ele tem que ser, ele não pode ser dessa forma. Porque a minha tensão, ela vai ser positiva, ela vai ser negativa. Como é que eu estou tentando explicar um negócio para vocês aqui, ó, peraí. Vamos de novo. Essa minha tensão, esse ponto aqui, analisando esse ponto, ele vai estar sendo submetido a tensões positivas de tração e também ele vai estar assim, ó. Provavelmente ele vai estar assim. Eu vou ter uma tensão média constante aqui,
uma tensão média constante. Então, o que que vai ser? Vai ser a minha tensão média, que é a minha tensão de compressão, que eu vou estar com a minha, sei lá, vou estar afiando um bit, por exemplo. Eu estou pressionando ali constante, tá? Essa minha compressão está constante, que é essa aqui, né? Eu não vario ela não tem amplitude, porque ela não varia, né? Que é essa aqui, né? E vou ter também um cisalhamento, um torque constante, porque eu estou aplicando essa força, esse meu torque está constante. Então, essas duas, elas não vão variar, elas são tensões, e aí a gente vai ter que chamar essa solicitação, vai ter que ser assim, ó, ela vai ter que ser uma solicitação de tensão de compressão constante e uma outra solicitação de torque, de cisalhamento, né, na verdade, também constante, né? E aí eu vou ter ainda, depois, uma tensão devido à flexão alternada, completamente alternada. Agora sim, devido à flexão, completamente alternada. Só que eu tenho três tipos de carregamentos diferentes, então eu tenho que transformar esses três numa coisa só, né? Então, se eu tenho uma carga constante aqui de compressão, ela não tem amplitude, né? Amplitude é isso aqui, né? Isso aqui é amplitude, né? Ela não tem, ela é constante. Então, a minha equivalente média é a minha tensão média, que é justamente ela mesma, né? Ela não varia, a média é ela, né? A minha tensão de torção, né? Que é justamente essa aqui, né? Vai ser essa aqui, tá aqui ela. E a minha tensão média ao quadrado dividido por 2, tá aqui ela. Então eu vou achar uma equivalente média de 15,7 megapascal. E a minha amplitude e a minha tensão que tem amplitude, quem causa amplitude é simplesmente a tensão de flexão, que aqui está ela. Eu não tenho tensão variável, né? A minha tensão de cisalhamento não é variável, ela é constante, então não é amplitude, ó. Tem um azinho aqui, não é amplitude, isso aqui é zero, tá? Que é justamente a minha tensão. Eu vou achar, então, justamente a minha tensão equivalente de amplitude, tá? Muito bem, achamos os equivalentes. Então, aqui eles, né? Trouxe eles para cá. O que que a gente fez, então? Achamos o nosso limite de fadiga, né? Baseado naquele monte de fatores lá, né? Que eu não vou calcular eles aqui, mas são aqueles fatores, os Cs, ó, né? É 0,5 SU, né? 0,5 esse aqui vai dar 450 vezes, né? SN, S linha, né? É 0,5 SU, que multiplica os fatores concentradores, os somatórios de fatores de concentração de tensão, que é esses aqui, ó, né? Então, aqui, ó, 900 divididos por 2, né, 0,5, mais os fatores de concentração de tensão que ele considerou, né? E ele vai achar um limite de resistência à fadiga de 291. Está aqui. Aqui é o nosso ponto. Né? Vamos traçar até esse limite de fadiga, a gente traça até a ruptura, né? Esse aqui é o SU, né? Daqui do limite de escoamento, que está em... O limite de escoamento é 750, ele está mais ou menos 300 aqui, ele está por aqui, mais ou menos, que é justamente essa reta aqui, ó. Essa reta que vem lá de cima, lá, né? Então,
temos aqui, ó, traçamos lá na ruptura e vamos limitar ele aqui, ó. Né? Então a gente tem que estar dentro dessa região aqui, ó. Vamos pegar então o nosso ponto de operação, que é aquele nosso ponto que a gente calculou. Temos aqui, ó, a nossa tensão média, 15,7. Vou pegar o laser. Nossa tensão média, 15,7. Marcamos aqui, 15,7. A nossa tensão alternada, né? Nossa amplitude de tensão, 65. Marcamos aqui e achamos esse ponto aqui, ó. Achamos o ponto. Vamos traçar a reta. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem todo esse ponto aqui, ó. A gente tem... Está totalmente dentro da nossa zona de trabalho, né? A gente está aqui dentro. Então, a gente tem tudo isso aqui, ó. A gente tem isso aqui. E a gente está sobrando isso aqui, né? Isso aqui, vamos dizer que é 1/4 dessa reta total. E aqui é 3/4. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso fator de segurança é 4. A gente tem um fator de segurança de aproximadamente 4. Então, visualmente, a gente está vendo aqui. Então, nosso eixo tá legal, em termos de fadiga. Podemos trabalhar com ele. Né? Só que, claro, a gente tem que avaliar ainda a deflexão. Aí é uma outra avaliação. Qual é a deflexão que eu permito nisso aí? Eu posso ter deflexões? De repente eu estou trabalhando com um limite lá embaixo, um coeficiente de segurança 4, né? Poxa, tão alto, né? Mas o que eu estou levando em consideração aqui? Esse meu eixo não pode flexionar, né? Porque eu estou fazendo um trabalho aqui de precisão, estou esmerilhando, por exemplo, meu bit, estou fazendo uma fiação de ferramenta e tem que ter rigidez no meu eixo, né? Ele não pode deformar, né? Então eu tenho que abandonar essas questões de tensões e trabalhar só com deflexões, né? Analisar deflexões. Se eu encontrar que as minhas deflexões são que eu ainda tenho muita deflexão nesse tipo de carregamento aqui, com essa condição de carregamento, eu tenho que ainda reduzir, né? Tem que trabalhar mais aqui embaixo aqui, né? Então, basicamente é isso. Então, dessa forma, tu define o teu projeto. Tem duas alternativas. Ou tu tá verificando uma segurança, né? Já tem um eixo pronto já, e tu está verificando uma segurança, né? Ou tu quer definir uma área, né? Um diâmetro, né? Tu pode trabalhar dessa forma também. Pode definir tu pode vir trazendo o teu diâmetro até aqui e calcular um diâmetro aí, tá? A gente pode fazer isso depois. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Podem falar aí. Que eu tinha por hoje. Olha, Jordano, eu fiquei perdido nessa matéria aí. A gente nunca viu nada disso aí. Tá, mas aí é que tá. Vamos recapitular aqui. A gente tem, até aqui vocês têm, que é determinar tensões, né? Determinar qual é o torque, qual é a flexão, né? Qual é a tração e compressão, isso aí vocês conseguem determinar, né? Sim. Então, esse é o mais difícil, na minha opinião, né? O resto é procedimento, tá? Vocês podem pegar isso aqui e adotar isso aqui é um procedimento. Na verdade, eu pulei uma série de etapas aqui, de teorias, enfim, e determinei um procedimento de aplicação, tá? Eu expliquei o que é fadiga, né? E a partir daqui, a gente está fazendo um procedimento de aplicação, né? Um procedimento de determinação, de avaliação de fadiga, tá? Determinar o limite de fadiga, né? Determinar esse SN aqui, determinar o nosso concentrador de tensões, né? Estabelecer qual é o nosso tipo de carregamento, se ele é totalmente alternado, se ele é repetido, se ele é pulsante.
né, e aplicar o nosso gráfico, né, determinar se a gente, enfim, se a gente tem várias, aqui nesse caso a gente tem vários tipos de carregamento, né, a gente tem cisalhamento, a gente tem tensão normal, né, então a gente tem que trabalhar com uma só. Aí a gente aplica, joga aqui dentro. Tá? Joga para achar um equivalente alternado e um equivalente médio. E aplica no gráfico. Certo? Bom, a gente vai fazer mais exercícios desse aqui para a gente. Acho que não sei se eu fiz algum de estática. Acho que eu fiz, né? Um exercício de estática. Mas eu vou fazer um de estática de novo. Vou fazer mais um desse aqui. Tá? Essa eu não vou fazer em aula. Vou fazer, quer dizer, vou fazer, gravar uma aula extra de fazendo exercícios. Tá? A aula que vem a gente trabalha sobre outra coisa. Vamos falar sobre vaso de pressão, se não me engano. Beleza. Jordano, se puder, depois que gravar a aula, postar o link pra gente, fica mais fácil. Tá, não, mas tá tudo lá. A da aula passada eu já postei. Tá? Não, assim não, eu tô falando das extras aqui. Não, das extras com certeza. Com certeza vai estar tudo lá. É um canalzinho que eu tenho ali no YouTube, né? Que é pra gente, para nossas aulas aqui. E lá vai tá todos, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem colocar alguma coisa? Como é que vocês estão aí? O projeto, então, na verdade, ele anda mais ou menos nesse sentido, né, cara? Essa é por aqui que a gente anda, não é? Eu sei que é uma série de informações, é muita informação jogada ao mesmo tempo, tá? Mas quando vocês precisarem disso, vocês têm essa referência aqui e já tem um caminho por onde seguir. E, na verdade, esse é um caminho solitário de vocês, né? Vocês vão ter que, quando precisar de projetos, vocês vão ter que estudar isso aqui, né? Então, esse é o roteiro, né? Esse é o caminho. Tá? Não, o projeto, na verdade, a utilização de software, né? De projetos, por exemplo, de SolidWorks ou do Inventor, ele é simplesmente uma ferramenta, né? Na verdade, assim, como engenheiro, talvez tu trabalhe assim em algum início de carreira, né, desenhando, enfim, mas essa é uma atividade mais técnica, né, mais de operacional do que de engenharia, né? Engenharia, ela trabalha um pouco fora do software, assim, ele até usa o software, mas para te usar o software, tu tem que saber de onde é que vem as coisas, né? Já que como determinar se uma peça vai aguentar ou não vai aguentar. Certo? Mas não se assuste. O início é assim. Tá, guris? Alguma dúvida, alguma colocação aí, vocês queiram falar? Então. Eu particularmente também tô meio boiando nessa matéria, Jordano. Entendeu? Como o PR falou aí, porque acontece, na verdade tem muita coisa aí que a gente viu e a gente viu muito superficial, tá? E a aula, para ser dinâmica, você está colocando muita informação e tem muita teoria prática, né? Muita teoria prática. Não, isso aqui você já deve ter visto e tal, e aí acaba que a gente fazendo somente esse exercício na aula aqui, junto com você acompanhando, acaba ficando uma lacuna na nossa cabeça, entendeu? E assim, né, eu acredito que o ideal, pelo menos para mim, eu posso falar por mim, o ideal é assim, ó, que você pode até postar uma aula que não precise ser uma aula de vídeo, mas você pega um exercício desse aí pronto, faz na mão mesmo, tira foto e põe online, que a gente pega aquele exercício, consegue enxergar mais ou menos, tal. É uma maneira de você otimizar, dar mais conteúdo sem se desprender de muito tempo para poder mostrar, entendeu? Eu não sei se isso é uma alternativa. Uhum.
A minha ideia é justamente tentar, no pouco tempo, se tu pegar e olhar a nossa, o conteúdo ali da a grade curricular, a grade programática da disciplina, né, é absurdo, assim, é um negócio muito grande, né, que eu não, enfim, é muito grande, é difícil a gente conseguir trabalhar toda ela, né. Quando eu estudei engenharia, eu também fiquei boiando, sabe? A gente fica boiando porque é muito pouco tempo para um assunto complexo, tá? E quando eu fiz engenharia, eu tinha 3 aulas por semana disso, tá? 3 aulas direto, assim. Tipo, da 1h30, eu me lembro que era da 1h30 às 4. Só que um ano inteiro, né? E eu vi bastante coisa. A gente trabalhou a parte da mecânica da fratura, trabalhou outras teorias também, sabe? Então, e também foi, de certa forma, não foi um pouco, sabe, vai muito da gente ter que, a gente conhece o caminho aqui na faculdade, né? A gente acaba conhecendo onde a coisa mora, né? Onde é que está o buraco, né? Onde é que anda a coisa. Quando a gente precisar desse tipo de conhecimento, nós vamos ter que sentar a bunda, não é assim, o conhecimento não vai entrar de primeira na cachola de vocês, né? Então vocês, quando precisarem de projetos, quando precisarem aplicar projetos mesmo, né? Vocês vão ter que procurar esses conceitos, né? Então eu tenho que apresentar eles para vocês, né? Eu tenho que apresentar conceitos de fadiga, por exemplo, e tentar, a forma como eu acho que mais produtivo é pegar um exemplo e começar a aplicar, né? Começar a aplicar de uma maneira prática, né? E deixar a teoria para vocês, né? Vocês que tem, tá lá, tá escrita a teoria, né? Enfim, e vocês podem ler e aprender sozinhos também, né, cara? Não precisam. Eu tento aqui aplicar ela, né? Aplicar a teoria e ir por um caminho que eu acho que ele e por um atalho, né? Porque a gente atalha aqui, né? Essas questões, por exemplo, de fatores redutores, né? O fator de carga, fator de solda, fator de acabamento superficial, isso tem toda uma historinha por trás, mas que na verdade o que interessa é aquele valorzinho ali, né? O fator de acabamento de superfície, vou lá e procuro e jogo ali, sabe? É bem, bem assim. Então, enfim, vamos ver, vou dar uma pensada, mas eu acho que não sei, acho que é melhor a gente pegar um exercício e tentar desenvolver ele, né, aplicar os conhecimentos, e que no final das contas é um procedimento de aplicação, tá? É aquele procedimento, é um passo a passo, tens que determinar as tensões, tens que avaliar isso, avaliar aquilo, avaliar aquele outro, é uns 4 ou 5 passos ali que tu tem que fazer, né? Não, beleza, beleza. Eu estou entendendo o que você E está aí, falando. Eu estou falando assim, ó, para a aula de hoje, você deu para a gente pegar aquilo que você está passando. Só que eu só vi isso aí. Então, assim, o ideal seria que essa semana você fizesse um exercício exatamente desse assunto, tá? E destrinchasse o exercício para a gente todo, que a gente conseguisse enxergar, e durante o que você fizesse, e a gente fosse refazer, ia gerar nossas dúvidas, que eu ia poder chegar aqui para você e falar: Jordano, naquele ponto assim, 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 que houve aquela condição, por que foi feito dessa maneira, não foi feito da outra maneira, ou não me gerou dúvida nenhuma, entendeu? Que só na aula aqui, isso aí que você passou foi claro. A gente conseguiu visualizar. Só que eu quero visualizar em um outro exercício, entendeu? não, vamos fazer. A gente vai fazer eu vou fazer um exercício aí de pegar mais uma
um exemplo de aplicação de estática e vamos fazer mais um de aplicação dinâmica, né? E a gente tem que ver vasos de pressão ainda também, né? Também é um conteúdo importante, né? Então, é isso. O problema está aí, o problema é esse, e aí vocês vão ter que dar o jeito de vocês a hora que... Não. A não ser que a gente tivesse um tempo, né? Um tempo para bem Exatamente. maior, né? Exatamente. A gente está fazendo uma matéria blended num momento de pandemia, onde a gente não pode estar presente com o professor para tirar dúvidas, para poder talvez esclarecer para você um pouco mais as nossas dúvidas, né? E aí pega isso aí, uma matéria que não é fácil, uma matéria que você falou que é uma matéria que é complexa mesmo, que a gente precisa ter uma visão, pelo menos uma visão maior sobre o assunto, e a gente fica assim, né? Bom, a gente está no final da faculdade, com uma matéria complexa, que o professor também não tem meios para poder disponibilizar um conteúdo de qualidade, né, com tempo hábil para o professor destrinchar a matéria, demonstrar, e aí a gente fica meio assim no escuro. E aí, como é que vai ser? Então a gente fica com medo, entendeu? É medo, é receio, é um monte de coisa, né? Uhum. Não, mas estou para te dizer que isso é normal, cara. Isso é normal. A gente sai da faculdade, muitas vezes com essa sensação de, tia, não sei nada. Mas a gente sabe onde buscar, entendeu? Esse é o detalhe, né? A gente sabe onde buscar. Tá, pessoal? Mas vamos tentar arredondar essas concentração de tensão aí, tá? Bom, vou Tá parar tranquilo, minha gravação aqui.